os deputados conseguiram tirar da sombra o secretário estadual de Educação, Renato Feder. Ele foi à Assembleia esclarecer as medidas adotadas pelo governo para dar continuidade ao ano letivo de 2020. O secretário respondeu aos questionamentos dos deputados e falou, primeiro, sobre reposição presencial das aulas ou se vai ser tudo desse jeito mesmo. A pergunta foi muito direta. Haverá reposição das aulas, reposição presencial, ou jovens, crianças e adolescentes terão de aprender pela televisão? Ouça a resposta do secretário. Por exemplo, Curitiba, o município de Curitiba está com aulas remotas, vários outros municípios também, né? E acho que vai ser uma tendência, porque esperar para repor aula é uma solução muito arriscada. Porque se a pandemia durar, a gente vai ter que, vamos supor que ela dure 2 meses, significa que é um cenário totalmente razoável, né? Significa que a gente ia ter aula em dezembro, janeiro e fevereiro, ia começar o ano letivo só em março, em 21, e provavelmente o ano de 21 ia ter que entrar em 22. Então é uma solução muito complicada, né? Você propor que a gente fique não desistindo do projeto, né, e tendo não aulas, né? E aí os alunos vão fazer o que em casa? O que eu falo para aquela aluna que está gostando do Aula Paraná, né? Que está interagindo com os professores, que está interagindo gostando do Aula Paraná, né? Que está interagindo com os professores, que está interagindo com os colegas, que está aprendendo. Eu vou falar para ela parar de aprender e ver desenho? O que eu vou falar para ela, né? Não, secretário. O governo vai fazer o que fez. Usará as aulas à distância não para preenchimento do currículo ou da grade, mas para seguir com os alunos no ambiente educacional, mas não dispensará aula de verdade. Qual o problema de nós engolirmos as férias e de alavancarmos um ano sobre o outro? A prioridade é qual? Fazer o aluno passar de ano ou fazer o aluno ter aula de verdade? Qual é a prioridade da pasta que Vossa Excelência comanda? Qual é a razão de ser de um secretário de educação que não seja a de oferecer aos seus alunos um futuro que seja positivo? Me perdoe, não há como uma criança ou um adolescente, sobretudo as crianças, terem aula no mesmo nível que é o da sala de aula, sendo que fica sentado assistindo aula pela televisão. A quem o governo do Paraná pretende enganar com esse discurso? A mim que não. Por que essa agonia do governo em não perder o ano? Por que não pode perder o ano? A educação não serve para que as nossas crianças e os nossos adolescentes sejam verdadeiramente educados? Para que possam ingressar com maior lucidez e maior qualificação técnica nas universidades? Para que possam trabalhar de maneira que seja efetiva, com boa educação fundamental e educação média? Que história é essa de vamos dando aula aí? Pode dar aula pela televisão, tá tudo bem. Mas essa aula ela não pode servir para preenchimento da grade. Já há um fosso, senhor secretário, que é gigantesco entre a qualidade da educação privada com a educação pública. Se o governo continuar agindo no sentido de toma a tua aula pela televisão e te vira, aí sim nós vamos aprofundar, graças à pandemia, uma diferença entre o filho do rico e o filho do pobre. Pior ainda, me pareceu a explicação do secretário quanto às notas dos alunos. Sabe o que o governo vai fazer? Vai aprovar todo mundo. Vai dar nota para todo mundo. Para se livrar, e ano que vem é tudo de novo. Não pode ser. Eu tenho acompanhado pelas redes sociais depoimentos de mães, pais, avós, tios desesperados com o fato de que crianças estão diante do televisor sem entender nada. Porque isso não é educação. Nós não estamos falando de ambiente universitário, e olha que a educação à distância para adultos é também complexa. Mas você dá aula para criança e aí aprova todo mundo? Ouça o que diz o senhor secretário de Educação a respeito das notas dos alunos.
Preste atenção. E a nota é o professor que dá. O calendário ia fechar o primeiro trimestre no comecinho de maio, dia 6 de maio, se eu não me engano, e agora ele vai fechar o trimestre no dia 29 de maio. Aí no dia 1º de junho começa o segundo trimestre e vai até agosto. E depois o terceiro trimestre começa em setembro, vai até dezembro. No final de cada trimestre, o aluno tem que ter nota. E cabe ao professor dar essas notas para os alunos do mesmo jeito que sempre foi dado. Só que agora, em vez de ser na sala real, vai ser na sala virtual. Como o professor vai dar essa nota, ele pode usar vários jeitos. Ele pode dar uma prova, pode dar um trabalho, pode fazer uma videoconferência com o aluno, ou aqueles que não têm acesso à tecnologia, ele pode pedir para o aluno entregar um trabalho escrito na escola. Então é assim que os professores vão dar as notas para os alunos. Chega a ser uma piada, né? O professor fazer videoconferência com o aluno. Nós estamos falando de rede pública de ensino. Milhares de escolas estão localizadas em bairros paupérrimos, periferia. Vamos parar de enganar. O Paraná não é a Suécia. Nós não temos a educação da Coreia do Sul. Nós estamos inseridos no Brasil, cujos índices de resultado de ensino são péssimos. E toda a energia do poder público deve ser voltada à questão educacional, de construção do futuro das nossas crianças e dos adolescentes. Que barbaridade! Eu estou verdadeiramente assustado com a solução encontrada pelos governantes do Paraná e aqui de Curitiba no que toca à educação. Você sim tem que dar aula pela televisão. É claro que tem. Em vez de desenho, os alunos ficam entretidos num ambiente de ensino formal. Mas não pode esse ensino formal substituir a única e valiosa fonte de conhecimento: o professor em sala de aula. Isso é uma patifaria. E que eu vou sozinho ficar com a voz falando na imprensa do Paraná. Porque o restante da imprensa fechou um acordo do fique em casa e bate palmas para esse tipo de situação. Eu não me incomodo de ser a voz dissonante. Aliás, eu me orgulho de ser a voz dissonante. Eu acho inaceitável e vergonhoso o que o governo Ratinho Júnior, na figura de seu secretário Renato Feder, está fazendo com a educação das nossas crianças. Nós estamos falando em colégio estadual, criança de 10, 11 anos. Vai aprender como, gente? Parado na frente da televisão? Junto com os outros irmãos, casas de famílias grandes? Não dá, né? Me perdoe a solução mágica encontrada pelo governo. Isso pode servir para enganar bobo. Para quem tem preocupação real com a educação de criança e de adolescente, a solução é pífia. Mas vai passar com farinha. E ao final vai todo mundo bater palma e vão se apresentar um índice de que 99% dos estudantes do Paraná tiveram notas elevadas durante o período da pandemia. Pode esperar a nota aí no teu caderninho para cobrar do DNA depois. Sabe o que vai acontecer, né? Vão fazer uma manchete de que 99% dos alunos do Paraná foram aprovados com média alta durante o período da pandemia, o que demonstra o total sucesso do plano educacional. Não basta fazer o plano educacional do jeito que foi feito. Eles ainda vão, ao final de tudo, passar a mão na nossa bunda. É o que tem para esta terça-feira. Aos que são interessados na questão da educação pública, eu tenho certeza que estão tão incomodados quanto eu. As outras rádios, os outros jornais, a televisão, é hashtag fique em casa. Entenda, o problema que nós temos para enfrentar é muito mais sério do que o coronavírus. Nós temos uma economia que já está em frangalhos e o governo até agora não apresentou plano nenhum de recuperação. E nós temos um problema seríssimo na educação pública com aula de faz de contas. Quem está profundamente incomodada com a situação é o magistério profissional. Os professores também estão horrorizados. Quero dizer que eu entendo,
Não tem nenhum cabimento o que está sendo feito no Paraná. Nenhum. 6 horas e 19 minutos. Jornal da Mercosul. Jornalismo sem rabo preso com ninguém. E eu quero ouvir as suas participações por áudio. Se você tem filho em escola pública, está ouvindo o jornal, grave um áudio e mande pra gente. Conte como está acontecendo na sua casa. 41 é o código de área. 9. Pietro, fala um número aí que eu me atrapalho com esse 9 na frente. 41 99980 9290. Repetindo, 41 99980 9290. É isso aí. Vamos lá, Pietro. Prioridade dos ouvintes. Abrimos a rodada de participações aqui com a mensagem do Cristiano de Piraquara. Manda ver, Rafael. Boa noite, Denian. Boa noite, amigos do Jornal da Mercosul. Aqui é o Cristiano de Piraquara. Rapaz, só de ouvir a voz desse cara aí, desse secretário de Educação do Estado do Paraná, você já percebe que o cara é neófito. O cara, não tem entendimento sobre o assunto, né? Nem sei quem o colocou nessa posição que ele se encontra. Mas olha, sinto muito, esse cara aí não fala nada com nada, demorou para se pronunciar, que essa era a cobrança que nós tínhamos, né? E quando vai falar, parece uma criança, um adolescente falando. Me poupe, hein, cara? Eu acho que o Paraná merece algo melhor, valeu? Um abraço. Valeu, o que mais que tem aí, Pietro? Tem mensagem da ouvinte Fernanda, vamos ouvir. Olá, Denian, Pietro, boa noite. Eu aguardo ansiosamente o decreto do governador referente à reabertura dos demais comércios, inclusive principalmente por causa da academia. Quem pensa que a academia é vaidade, a academia não é vaidade. Eu tenho uma dor lombar quase insuportável, que enquanto eu frequento a academia, minha dor é zero. Há 30 dias mais sem ir para a academia, né? A minha dor já está voltando. Daqui a uns dias eu vou deixar de aglomerar na academia para ir aglomerar no hospital, que é um ambiente de risco muito maior. Então acho que a gente aguarda aí ansiosamente a posição do governador referente ao funcionamento dos demais comércios, para que, né, todo mundo possa trabalhar e quem precisa também possa utilizar. Valeu, um grande abraço para você. Que mais, Pietro? Tem mensagem do Paulo Henrique. Solta aí, Rafael. Denian, Pietro e demais amigos da Mercosul, boa noite. Olha, sobre o secretário de Educação e a estratégia dele, eu tenho a dizer o seguinte: primeiro, esse rapaz, ele é um mascate, ele é apenas um vendedor de produtos eletrônicos. Essa foi a carreira dele. Ele era um executivo que vendia equipamentos de informática e equipamentos para educação à distância. Então ele tem um fetiche com isso, em primeiro lugar. Segundo, o que ele quer é, depois que passar essa quarentena, ele falar, dar palestras, dar entrevistas, dizendo que montar exposições e dizer que o estado do Paraná atravessou a quarentena sem qualquer prejuízo para as crianças, de maneira que elas não perderam um ano. Todas elas, então, conseguiram, com relativo êxito, com relativo sucesso, dentro das circunstâncias, ter uma educação em casa e ficar à companhia dos seus pais. No fundo, é tudo um discurso, é tudo uma narrativa. Esse rapaz nada mais é do que um mascate, ele não é um educador. Boa noite a todos. Valeu, Paulo Henrique. Eu quero usar um trecho da fala do nosso ouvinte e sublinhar. De fato, o discurso será de que o ano não foi perdido. E eu quero justamente dizer que a posição honesta do governante, seria a de admitir a possibilidade de perda do ano letivo. Isso daqui não é um jogo de boliche em que a gente vai ganhar ou perder. A educação não é um jogo. Não é, ganhou o ano, perdeu o ano. Não é apresentação de índices, de resultados. Os resultados nós já sabemos de antemão. Todo mundo será aprovado. Todo mundo será aprovado. Nós não teremos reprovados. E ao final da pandemia, o governo ainda vai bater no peito para dizer que conseguiu educar pela televisão de um jeito moderno, de um jeito que vai revolucionar o ensino. É só discurso. E nós sabemos, quem tem filho no colégio sabe, mas essa é uma realidade que todos nós conhecemos.
Todos nós passamos pela escola. Nós sabemos o papel que tem o professor. E nós sabemos o papel que a rede pública tem com os seus alunos. Eu já contei essa história aqui uma vez e não vou cansar de repetir. Eu sou oriundo de colégio público. Eu nunca estudei em colégio particular. Eu sou fruto de uma educação pública de qualidade, em que a minha querida professora Sônia segurava na minha mão para me ensinar a desenhar a letra. Para que a minha querida professora Laudelina de língua portuguesa pudesse me ensinar a ler com o dedo em cima da linha para ajudar a formar as sílabas. Com a minha querida professora Enilda Benfica, me dava os livros dela para que eu lesse em casa. Vamos fazer uma educação a sério. Não há como a televisão substituir o professor. Esta questão da educação pela televisão, ela serve sim, ela é necessária, não quero pichar o uso do instrumento, mas ele não pode servir para preenchimento da grade curricular. Não vamos nos enganar. É mentira. Como é que você vai entrar num bairro de periferia de Curitiba, Colombo, Tamandaré, São José dos Pinhais, no nosso grande Paraná, e querer achar que uma criança que às vezes está dentro de casa, em ambiente que não tem o que comer, porque o colégio também é a merenda. Chega desse discursinho falso do governo. Ao final da pandemia, todos aplaudirão o sucesso educacional. E, na verdade, os alunos vão, sim, perder um ano, porque será um ano vazio, de aprendizado pífio, sem avaliação. Eu fico só imaginando a educação dos pequenininhos, como você alfabetiza pela televisão. Como você ensina a separar sílabas pela televisão. Não dá. Para aqueles que concordam, eu lamento. Eu faço frontal oposição à posição adotada pelo governo do Paraná. E se você fizer essa pergunta a pais e mães, ninguém está muito preocupado com a aula da televisão. Eles querem saber se os filhos aprendem ou não aprendem o conteúdo. E há muitos colégios particulares que estão na mesma vibe, na mesma linha, também enganando pais que pagam mensalidades caríssimas. São poucas as escolas particulares que estão levando esse período de pandemia a sério. E também com esse discurso de não perder o ano. 6h27. Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. Pietro De Lázari, diga lá. Tem mensagem da Lindaura Vailate pela nossa live do YouTube. Os governantes têm tanta dificuldade de entender a realidade da população, isso em todos os sentidos, ela não entende. É revoltante para ouvinte Lindaura aqui pela nossa live do YouTube, Denian. É isso aí. Tem mais, Pietro? Tem mensagem por áudio do ouvinte Bruno Reis. Manda ver, Rafael. Boa noite, Denian. Boa noite a todos aí. Então, tive na escola da minha enteada, faz uns 2 anos o diretor fez uma reunião lá e falou: tem que ser sincero com vocês, a educação nossa, a gente já tem que aprovar uma porcentagem de aluno, não importa se ele está indo bem ou não, chega uma hora que escolhe. Isso para mim já foi um absurdo. E isso que os nossos estudos públicos ainda são fracos, né? É isso aí. Tem uma queixa que é uma queixa generalizada. Há um lado positivo nisso tudo, é o lado de que o secretário saiu da toca. Esse é o primeiro ponto. Mas um segundo e insolúvel. Vai ficar tudo por isso mesmo. E a desculpa será: nós estamos fazendo aquilo que é possível. Para mim não serve. O que é possível, para mim, é pouco. Pode ser que eu seja um sonhador, e acho que sou em parte. Essa coisa de você querer ter uma solução do destino do Brasil pela educação formal, cada vez que eu vejo alguém passar um te enganei, aí não dá para mim. Mas enfim, é o que tem pro
nosso jantar de hoje, a fala do secretário estadual de Educação, Renato Feder. 6h29. Você está ouvindo Jornal da Mercosul. Jornalismo sem medo de dizer a verdade. Eu quero falar agora da Kassai Odontologia, um centro odontológico completo, com instalações modernas e com alto grau de higienização. A Clínica Kassai tem a melhor asepsia, seguindo um protocolo extremamente rígido de prevenção contra o novo coronavírus. A Kassai está atendendo, nesse momento, apenas emergências, com agenda reduzida. Então, tem mais tempo entre as consultas, justamente para que possa haver a asepsia completa. Eu indico, se você precisa de atendimento odontológico, Kassai Odontologia. Implantes dentários, sedação com óxido nitroso para pacientes ansiosos e com pressão alta. Além, claro, de tratamentos estéticos. Tem o telefone 41 99 667 4255. 99 667 4255. Você pode conhecer a Kassai Odontologia no Facebook ou a clínica lá no Instagram, no Insta do Dr. Luciano Kassai. Kassai Odontologia, seu sorriso é a nossa especialidade. Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. Em Curitiba, as aulas presenciais na rede municipal de ensino seguirão suspensas pelo menos até o início do mês de agosto. Esse anúncio foi feito pelo prefeito Rafael Greca. Então, como é que fica? A prefeitura manterá as aulas dos pequenininhos, de 1º a 5º ano, aulas suspensas até o mês de agosto. As crianças e estudantes que estão em casa cumprindo o isolamento têm videoaulas que podem ser acompanhadas pela TV Paraná Turismo, pela televisão, de segunda a sábado e pelo canal TV Escola Curitiba no YouTube. A Prefeitura de Curitiba, a situação é ainda mais delicada, porque envolve pequenininhos, de 6 a 11 anos. Também essa história de aula pela televisão, que não serve. Pergunte para qualquer professor. Para qualquer professor. Criança sentada na frente da televisão. Vai dar bom? Eu preciso responder mesmo se vai dar bom? A melhor educação do mundo, segundo os índices, é a educação da Coreia do Sul. Sabe por que a Coreia tem os resultados mais expressivos na educação pública? Porque os alunos passam a maior parte do dia no colégio. Não tem atalho. Não tem atalho. As nossas crianças passam tempo estrito demais, curto demais, no ambiente educacional. 6h32, vamos com os ouvintes. Diga lá, Pietro. O nosso ouvinte Luiz Deon fez uma generosa contribuição de R$100, 100 pila, na nossa live do YouTube, com a seguinte mensagem: ao jornal que jamais poderá acabar, pois faz parte dos poucos que ainda presta. Jornal Show, diz o Luiz. Luiz, muito obrigado pela sua generosidade. Você é um cara diferente mesmo, eu tive o prazer de te conhecer pessoalmente. Você é um cara que vale muito para todos nós aqui do Jornal da Mercosul. Toda a contribuição que chega, toda, generosa como a do Luiz, ou centavinhos que entram, elas são contribuições necessárias para que a gente possa manter esse jornal no ar. Já expliquei muitas vezes e não canso de dizer, esse jornal é independente. Graças à parceria com o empresário Luiz Mussi, da Rede Mercosul, que nos cedeu esse espaço. Nós não pagamos o espaço. Esse é um compromisso desse empresário diferente, que não tem a ganância do dinheiro. Nos cedeu o espaço. Só que as contas, os salários dos meninos, a internet, todo o sistema de transmissão, a questão de satélite, tudo é nosso. Esse custo é nosso, a nossa despesa. E é muito difícil e muito pesado. Nós perdemos apoiadores por conta da questão do coronavírus. E eu quero fazer um pedido aqui aos empresários que emprestam audiência a esse jornal. Se você puder contribuir, entre em contato conosco no WhatsApp.